Bom pessoal, hoje nós falaremos do segundo método que utilizaremos para resolver sistemas lineares. Nós comentamos na última aula que o primeiro método, que é o de escalonamento, envolve uma série de procedimentos no qual você vai diagonalizando a sua matriz e encontrando as soluções através de um conjunto de diretrizes que nós mostramos. O segundo método que nós temos hoje para explicar é um método conhecido como fatoração LU ou fatoração LU, né, como está propriamente dito. Esse L aqui refere-se a lower, do inglês, e U a upper. E ambos os termos estão associados a matrizes triangulares. Matrizes triangulares. Né? Matrizes triangulares de que forma? Inferior e superior. Então, a ideia do método é que a decomposição ou a fatoração seja feita em matrizes com esses perfis e a obtenção dessas matrizes vai nos propiciar um método para a resolução de um sistema linear, né, que nós já vimos, né, de forma, né, resumida, que é uma associação de um produto dos coeficientes associados às variáveis pelo um vetor de variáveis, né, associado a esse vetor de variáveis coeficientes que são independentes. Essa que é a nossa formulação clássica. E aí o método em si, né, corresponde a fazer exatamente o quê? Né? Então essa fatoração, vamos escrever aqui a nossa equação 1, ela é descrita de maneira a tornar esses termos em A como sendo o produto dessas duas matrizes, uma matriz L e uma matriz U. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos descrever, através desse método, a sequência de passos para que, ao resolver um sistema linear, ele seja empregado com sucesso. Então, a ideia é a seguinte: esse é o sistema linear na forma resumida, equação 1, e essa é a formulação da fatoração LU, ou fatoração lower-upper. Eu vou substituir a 2 em 1. Então, substituindo, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter LU vezes X. E isso vai ser igual a B. Nesse processo, nós teremos a seguinte observação. U vezes X, eu vou igualar, eu vou substituir isso aqui por Y. Então, eu vou ter a criação de uma equação Ly igual a B, eu vou chamar aqui de equação 3, e por consequência, eu vou ter aqui, como eu declarei, a equação U vezes X igual a Y, que eu vou chamar de equação 4. A sequência que vai envolver o uso dessa fatoração corresponde basicamente a resolver a equação 3 e a equação 4. E a verificação da correção, ou seja, a verificação de que de fato essas duas matrizes estão corretas, é que o produto tem que retornar na matriz original A. Então, o que nós vamos fazer agora é pegar um sistema linear como exemplo, e vamos desenvolvê-lo usando esse método de fatorar e escrever o produto dessas matrizes. Então, a ideia consiste em você resolver dois sistemas lineares para conseguir chegar na resposta que a gente quer. Então, vamos lá, vamos fazer isso a partir de um exemplo. Essa que é a ideia. Então, exemplo 1, vamos colocar como exemplo. Resolva o seguinte sistema. Resolva o sistema a seguir. Então, o sistema seria o seguinte: imagine que eu tenho uma associação com três variáveis, x1 mais x2 mais x3 igual a menos 2. Depois nós temos, fiz uma anotação aqui, 2x1
mais x2 menos x3 igual a 1. E a terceira equação, 2x1 menos x2 mais x3 igual a 3. Então, quero resolver esse sistema. Já sei resolver por escalonamento, vou agora resolver pela fatoração LU. O que eu preciso fazer para resolver? Então, nós vamos usar os mesmos passos da construção inicial analítica que nós mostramos agora há pouco para a fatoração LU. Então, a primeira coisa, eu vou transformar esse meu sistema na forma resumida. A vezes x igual a b. E daí proceder à resolução do método em si. Então, como é que isso vai funcionar? Primeira coisa, vamos escrever a matriz A dos coeficientes. Então, a matriz A, coeficiente aqui 1 para a primeira equação, 1 para a segunda, 1 para a terceira. Equação não, variável. 2, 1 e menos 1. E aqui eu tenho 2, menos 1 e 1. Então, essa é a nossa matriz A. Ela vai estar multiplicada por um vetor dos termos das variáveis x1, x2 e x3. E essa multiplicação vai produzir um vetor B dos coeficientes independentes, que é o menos 2, o 1 e o 3. Então, ao escrever nesse formato, 1, 1, 1, 2, 1, menos 1, 2, menos 1 e 1, eu tenho a formulação resumida de um sistema linear. Ou seja, eu tenho aqui o A, eu tenho o X e eu tenho aqui o B, como nós fizemos anteriormente. Primeira coisa que eu vou fazer é decompor a matriz A, para obter quais das duas matrizes triangulares, a U ou a L. Primeiro a gente vai obter a matriz U. Então, a partir de agora, nós vamos proceder aos passos de resolução desse sistema. Então, primeiro passo, vamos escrever aqui, obter o U, obter matriz U. E aí, como é que é o processo? Eu vou obter a matriz U a partir da matriz A, né? E a formulação que vai me permitir obter a matriz U é usando uma variação do método de escalonamento, só que de maneira muito mais rápida. Nós vamos escalonar, mas sem o rigor necessário que nós utilizamos no processo de escalonamento, em que nós tínhamos que, a partir do primeiro elemento não nulo, zerar todos abaixo e todos acima. Nós vamos descontar essa informação e fazer de uma maneira muito mais rápida, como nós vamos aqui agora proceder. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos apagar isso aqui. Vamos deixar só a matriz A, é ela que a gente vai começar a executar. E aí o processo é o seguinte, eu já tenho um aqui, que é o meu primeiro elemento. Então eu vou zerar a linha 2 e a linha 3. Então eu venho aqui e coloco, olha, na linha 2, eu coloco o que tem na linha 2. Como é que é o processo? Divido o elemento pelo pivô do momento, que é o 1. 2 por 1 é 2, para zerar, sinal negativo. Aqui, como o número é o mesmo, então vou fazer a mesma coisa, L3 menos 2 vezes L1. Então, feito isso, eu tenho aqui pelo menos a declaração do meu primeiro pivô. Esse é o meu primeiro pivô, vamos deixar isso aqui bem claro. Primeiro pivô. E aí, para poder executar agora, o que vai acontecer? Eu vou manter a linha 1, que é esse cara aqui, e vamos zerar os demais. Então, 2 menos 1 vezes 1, que é 2 vezes 1, que é 2, vai zerar. 1 menos 2 aqui vai dar menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Aqui vai zerar mais uma vez. Menos 1, menos 2 dá menos 3. E 1 menos 2 dá menos 1. Ok, fizemos isso aqui. O que normalmente nós faríamos no escalonamento? Nós teríamos que tornar esse cara igual a 1 e fazer esse de cima e esse aqui igual a 0. Agora nós já vamos executar de forma mais rápida. Nós já vamos zerar o que está aqui embaixo. Por quê?
lembra que eu comentei antes, lá no início, matriz L e matriz U, uma matriz triangular superior e uma matriz triangular inferior. Então, na prática, nós faremos a partir da diagonal principal todos os outros elementos abaixo iguais a zero. E isso vai obter a minha matriz U. E aí, para fazer isso, eu já vou zerar a linha 3. Então, eu vou colocar na linha 3 o que tem na linha 3, menos 3 por menos 1 dá 3 positivo, para zerar, 3 negativo, 3L2. Daqui eu sei que esse cara é o meu segundo pivô, ele é o meu segundo pivô, e com ele eu vou agora gerar a terceira e a forma final da matriz U. Então repito aqui 1, 1 e 1. Aqui mantém 0, menos 1 e menos 3. E agora nós vamos zerar. Então aqui é 0. Menos 3, menos com menos mais vai zerar. Aqui é menos 1. Menos com menos é mais. 3 vezes 3, 9. 9 menos 1, 8. Então aqui eu tenho o meu terceiro pivô. Esse cara aqui representa o meu terceiro pivô. E essa terceira matriz aqui é a tal da matriz U que eu queria obter. Então, isso aqui representa a nossa matriz U. É ela que foi gerada no processo. Obtive a matriz U. O que eu tenho que fazer agora? Obter a matriz L, a matriz Lauer. Olha aqui, ó, triangular superior. Essa é a matriz que a gente obteve. Então, agora a gente vai obter a L, que é a triangular inferior. E aí, para a obtenção dessa matriz L, que é o passo 2, o segundo passo, né? Segundo passo. Obter L. Obter matriz L. Eu preciso de todos os passos que eu executei para gerar a matriz U. E aí tem que se tomar muito cuidado para não cometer nenhum equívoco, porque o processo não é difícil, porém ele exige muita atenção. Então, com muito cuidado, a obtenção da matriz L vai ser obtida da seguinte maneira. Em cada passagem da obtenção da matriz U, eu deixei declarado o pivô em cada processo. No caso, 1, menos 1 e 8. Então, vamos lá. Para obter a matriz L, eu vou dividir todos os elementos que estão abaixo do meu pivô pelo meu pivô do momento e de forma respectiva com todos os demais elementos. Então eu vou dividir todo mundo que está abaixo do meu pivô pelo pivô respectivo que eu tenho no momento. Então nesse caso, o primeiro pivô é 1. 1 dividido por 1 é 1. 2, eu vou dividir por 1, que é o meu pivô, 2. 2, eu vou dividir pelo meu pivô, que é 1, 2. A matriz que eu vou obter é L, triangular inferior. Então, eu sei que aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Eu vou gerar valores aqui, ó, na minha diagonal principal. O meu segundo pivô é menos 1. Dividir o pivô e todo mundo que está abaixo dele pelo pivô do momento, que é o menos 1. Menos 1 por menos 1 é 1. E menos 3 por menos 1 é 3. Aqui é 0 e divido o meu último pivô por ele próprio, 8 por 8, 1. Então, isso daqui representa para a gente a matriz L. É ela que foi gerada. E aí, o próximo passo é você começar a resolver o sistema. Então, antes de dar esse próximo passo, nós vamos apenas fazer uma verificação de que a matriz A original, que é essa matriz aqui, ela é o produto da matriz L pela matriz U. Ou seja, se todo o processo que eu executei estiver correto, a matriz original, que é essa, é produto dessa por essa. Antes da gente prosseguir e fazer a análise como um todo. Então, eu vou apagar esse pedacinho aqui. Eu vou reconstruir, vou montar a matriz L desse lado. Então, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 3, 1 e vou multiplicar pela matriz U, que é essa matriz que a gente gerou aqui. Então, 1,
1 e 1, 1 e 1, 0, menos 1, menos 3 e 0, 0, 8. 0, 0 e 8. Então aqui eu tenho matriz L, matriz U. Então isso aqui, pela definição, tem que gerar matriz A, que é essa matriz que a gente tem lá. Multiplicação de matrizes agora. Então, fazendo aqui, 1 vezes 1 é 1, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, 1. Primeira linha, segunda coluna, 1 vezes 1 é 1, aqui vai zerar todos, então é 1. Primeira linha, terceira coluna, 1 vezes 1, 0, em 3 zeros, 0 em 8, 0. Então a primeira linha aqui bateu. Segunda linha, primeira coluna, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 0, 0, 0 e 0. 2 vezes 1, 2, 1 vezes menos 1, 1, 2 menos 1, 1, porque 0 aqui vai zerar. Segunda linha, terceira coluna, 2 vezes 1, 2, 1 vezes menos 3 dá menos 3, 2 menos 3 dá menos 1, bateu aqui também, porque 0 vezes 8 é 0. Terceira linha, primeira coluna, 2 vezes 1, 2, aqui é 0 e aqui também é 0. 2 vezes 1, 2, 3 vezes menos 1, menos 3, 2 menos 3, menos 1, porque 1 vezes 0 aqui vai zerar. E por fim, terceira linha, terceira coluna, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes menos 3 dá menos 9, então 2 menos 9 dá menos 7 mais 8, 1. Então, olha só, todos os elementos conferem com a matriz original. Então, está de fato correto o que nós fizemos aqui. A matriz L é essa, a matriz U é essa daqui. E a A foi a geradora aí do processo inicial. Beleza, fizemos a verificação disso. Próximo passo agora, que é o terceiro, é trabalhar com a matriz U associado a X trabalhar a matriz L associada a Y e obter a partir daí a solução parcial para o nosso sistema. Então vamos lá. Terceiro passo. Terceiro passo. Resolver L, Y igual a B. É isso que nós vamos fazer agora. Então, para poder resolver isso, então nós vamos pegar aqui a matriz L, essa daqui, e nós vamos associar a ela um vetor Y, Y1, Y2, Y3, e nós vamos igualar a ela os termos independentes da matriz em B, que no nosso caso lá era menos 2, 1 e 3. Menos 2, 1 e 3. O que eu vou fazer? Eu vou resolver esse sistema. Aqui, ó. E obter valores para Y1, Y2, Y3. Então, como é que eu vou fazer isso? Multiplicação de matrizes. E percebe que eu posso fazer, porque eu estou trabalhando com a matriz 3 por 3 e aqui é a matriz 3 por 1. Coluna igual a linha. Então daí eu vou gerar a matriz B. Então daqui o processo 1 vezes Y1 é Y1, 0 não se aplica, então eu já tenho de graça para nós o Y1 que vale menos 2. Depois eu tenho 2Y1 mais 1 vezes Y2, Y2 em 0 nada. Então aqui é igual a 1. E aqui eu tenho 2Y1 mais 3Y2 mais Y3 e isso tudo igual a 3. Então eu tenho esse sistema montado aqui para resolução. É isso que eu preciso. E aí, resolvendo esse sistema, eu já tenho que o Y1 é menos 2, então eu só preciso substituir. Então, na substituição, eu vou ter 2 vezes o Y1 que vale menos 2, mais Y2 igual a 1. Eu tenho menos 4, mais Y2 igual a 1. Então, o Y2 meu vale 5. E aí, faço a mesma coisa aqui, 2Y1. Então, já vou substituir ali por menos 2.
mais 3y2, ou seja, 3 vezes 5, mais o y3, e isso tudo igual a 3. Então daqui eu faço as contas, vai ficar menos 4, mais 15, mais y3, igual a 3. E aí, menos 4 mais 15 dá 11, passa para cá, vai ficar negativo. Então, y3 vai ficar igual a menos 8. Então, nós temos aí os três valores que nós queríamos, né? y1, y2, y3. Então, cadê aqui? y1, y2 e y3. Isso é a solução do sistema? Não. Isso é o que vai me permitir resolver o último passo, que é a obtenção dos valores de x que eu quero para resolver esse sistema. Então daí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos usar esses dados aqui para a finalização do processo, que é a obtenção do quarto passo. Então, o quarto passo é resolver U vezes x igual a y. Então, nós vamos pegar agora a matriz U, nossa matriz lá no início. Então, a matriz U era 1, 1 e 1. Depois eu tinha aqui 0, menos 1, menos 3, 0, menos 1, menos 3, 0, 0 e 8. Agora, eu vou voltar com a minha variável do vetor original, x1, x2 e x3, e vou usar as soluções de y, que nós acabamos de encontrar, que é menos 2, 5 e menos 8. Menos 2, 5 e menos 8. E aí nós vamos resolver esse cara aqui. Resolver esse sistema vai corresponder a resolver ao problema que nós tínhamos originalmente. Então, montando aqui, eu vou ter um x1, então vai ficar lá x1 mais x2 mais x3. Isso aqui vai ser igual a menos 2. 0x1 não aplica, então vai ficar menos x2 menos 3x3, e isso tudo é igual a 5. E por fim, 0 em x1 não se aplica, 0 em x2 não, 8x3 igual a menos 8. Então é um processo que a gente faz de baixo para cima agora. Então daqui, ó, já dá para tirar de cara que o x3 vai ser igual a menos 1. Então o x3 já é igual a menos 1. E agora eu vou substituir nas de cima para poder resolver o resto da equação. Então, fazendo isso, nós temos lá menos x2 menos 3 vezes o x3. Então, aí o x3 é menos 1, fecha aqui, igual a 5. Eu tenho menos x2, menos com menos mais, 3 igual a 5, menos x2 igual a 2. E aí multiplico por menos 1 para tornar o x2 positivo, então isso aqui vai ficar igual a menos 2. Então, x2 é igual a menos 2. E, por fim, eu jogo aqui em cima. Então, eu vou ter lá x1 mais o x2, que com o confronto do sinal de menos vai me manter menos, mais x3, mais com menos é menos também. Então, igual a menos 2. Então, daí, quando eu isolo o x1 menos 3 jogando para lá positivo, então vai dar 1 positivo. Então, x1 é igual a 1. E aí eu chego à solução do meu sistema. Então, a solução que eu entendo que é a correta pelos meus processos vai dar essa tripla ordenada aqui, ó, 1, menos 2 e menos 1. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar lá no sistema para testar se funciona. É para funcionar. E funcionando, a gente acaba resolvendo o problema. Então, nós vamos voltar para o nosso sistema original e vamos fazer a aplicação desses dados lá.
Então, nosso sistema ele é escrito como x1 mais x2 mais x3 igual a menos 2. Depois nós tínhamos lá 2x1 mais x2 menos x3 igual a 1. E por fim nós tínhamos 2x1 menos x2 mais x3 igual a 3. Então vamos lá, vamos testar para ver se funciona. Então cada valor respectivo aqui corresponde à variável x1, x2 e x3. Tem que satisfazer todas as equações. Então 1 menos 2 menos 1, menos 1 mais com menos menos, menos 1 com menos 1, menos 2. Bateu. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2 é 0. 0 menos com menos mais, 0 mais 1, 1. Bateu. 2 vezes 1, 2. 2 menos com menos mais, 2 mais 2, 4. 4 menos 1, 3. Bateu. Funcionou. E fim de papo. Está resolvido. Sistema resolvido, solucionado pela fatoração LU e definitivamente está correto. É isso. Valeu. E até aqui a próxima aula. Valeu!